Mais de US$ 1 trilhão simplesmente evaporaram do mercado de criptomoedas em menos de 72 horas. O Bitcoin caiu de perto das máximas históricas para níveis que aniquilaram bilhões em posições alavancadas. O Ethereum seguiu o mesmo caminho. As altcoins desabaram. E toda a mídia financeira está te dizendo que isso é apenas mais uma correção, apenas mais um ciclo, apenas o mercado sendo o mercado. Mas e se eu te dissesse que isso não foi uma queda, de jeito nenhum? E se este fosse o movimento de abertura de algo muito mais deliberado? Algo que foi planejado por meses, executado por players que a maioria das pessoas nem sabe que existem e projetado para remodelar todo o cenário das criptomoedas antes mesmo do próximo ciclo de alta começar? Fique comigo, porque o que estou prestes a te mostrar nos próximos 60 segundos vai mudar completamente como você entende o que realmente está acontecendo com os ativos digitais agora. As manchetes estão chamando de inverno cripto. Analistas estão culpando traders excessivamente alavancados e realização de lucros após a alta. Reguladores estão apontando para a instabilidade e dizendo que é por isso que a indústria precisa de mais supervisão. E investidores de varejo estão vendendo em pânico no fundo, convencidos de que perderam o topo e precisam cortar suas perdas antes que piore. Mas nada disso explica o que realmente desencadeou isso. Nada disso explica por que a venda começou exatamente quando começou, por que certas carteiras movimentaram grandes quantidades de Bitcoin horas antes da queda, ou por que os players institucionais têm acumulado silenciosamente durante todo o declínio. Isso não é caos. Isso é coreografia. E as pessoas que estão orquestrando isso já fizeram isso antes. Eles fizeram isso em março de 2020, quando o Bitcoin caiu para os R$ 3.800. Eles fizeram isso em maio de 2021, quando a China proibiu a mineração. Eles fizeram isso em novembro de 2022, quando a FTX entrou em colapso. Todas as vezes, o padrão é o mesmo. Venda coordenada massiva, pânico nos mercados de varejo, então acumulação silenciosa pelas instituições que causaram a queda em primeiro lugar. Mas desta vez, algo é diferente. Porque desta vez, o reset não é apenas sobre sacudir as mãos fracas. É sobre se posicionar para uma mudança estrutural na forma como as criptomoedas são regulamentadas, negociadas e controladas em nível institucional. E se você não entender o que está acontecendo agora, você vai acordar em 6 meses se perguntando por que o Bitcoin está aos 150 mil e você não tem nenhum. Deixe-me detalhar exatamente o que está acontecendo. A queda começou em uma noite de domingo. Isso já é incomum. Grandes movimentos de mercado raramente acontecem nos fins de semana, quando a liquidez é baixa e a maioria das mesas institucionais está fechada. Mas foi exatamente quando este começou. O Bitcoin caiu 8% em menos de 2 horas. Nenhuma notícia importante, nenhum catalisador, apenas venda agressiva e repentina. Em 12 horas, o mercado inteiro seguiu. Ethereum caiu 11%, Solana caiu 15%. Altcoins menores perderam 20, 30 até 40% de seu valor. Liquidações em cascata em todas as grandes exchanges. Mais de os US$ 2 bilhões em posições alavancadas foram aniquiladas em um único dia. E é aqui que a coisa fica interessante. Enquanto os traders de varejo vendiam em pânico e assumiam perdas, dados da blockchain mostravam algo completamente diferente acontecendo nos bastidores. Grandes carteiras, do tipo mantido por instituições e indivíduos de alto patrimônio líquido, estavam absorvendo a oferta. Elas não estavam vendendo. Elas estavam comprando silenciosa e metodicamente a preços que o varejo estava desesperado para sair. Isso é chamado de captura de liquidez e é um dos truques mais antigos das finanças tradicionais, agora sendo executado perfeitamente nos mercados cripto. Mas por que agora? Por que desencadear essa queda específica neste momento específico? Para responder a isso, você precisa entender o que tem acontecido nos bastidores da infraestrutura cripto institucional nos últimos 6 meses. Em novembro, a Bolsa de Valores de Singapura anunciou que estava lançando futuros perpétuos de Bitcoin e Ether. Isso é significativo porque Singapura é um dos centros financeiros mais rigorosamente regulamentados do mundo. Eles não aprovam produtos a menos que haja demanda institucional e clareza regulatória. O lançamento significa que grandes players estão se posicionando para a exposição de longo prazo a cripto através de canais financeiros tradicionais.
Na mesma época, vários relatórios surgiram indicando que vários fundos soberanos e fundos de pensão estavam em estágios finais de aprovação para a alocação direta de Bitcoin, não através de ETFs. Custódia direta. Isso é uma mudança massiva. Significa que as maiores reservas de capital da Terra estão se preparando para entrar no mercado não como especuladores, mas como detentores de longo prazo. E apenas semanas antes da queda, o Financial Times relatou que vários bancos centrais estavam explorando estruturas para manter ativos digitais como parte das estratégias de diversificação de reservas, não stablecoins, não moedas digitais de bancos centrais, mas Bitcoin e Ethereum de verdade. Então, você tem instituições se preparando para comprar. Você tem a clareza regulatória melhorando em jurisdições-chave. Você tem infraestrutura sendo construída para entradas massivas de capital. E então, de repente, o mercado desaba. Coincidência ou a configuração perfeita para a acumulação a preços suprimidos antes que o movimento real comece? Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre a entrada institucional em qualquer mercado. Eles não compram em máximas históricas. Eles não perseguem o preço, eles criam as condições para que o preço venha até eles. E a maneira mais fácil de fazer isso em um mercado relativamente pequeno como o de criptomoedas é acionar uma cascata de liquidação que força os investidores menos resilientes a vender com prejuízo. Pense nisso. Se você está gerenciando um fundo soberano com instruções para adquirir os 10 bilhões reais em Bitcoin, você não compra a mercado e empurra o preço contra si mesmo. Você espera por uma queda. Melhor ainda, você ajuda a criar uma. Você coordena com outros grandes players para vender agressivamente durante janelas de baixa liquidez. Você aciona stop losses e chamadas de margem. Você deixa o medo fazer o resto. Então você acumula lentamente ao longo de semanas enquanto todos os outros estão convencidos de que o mercado está morrendo. Isso não é conspiração. Isso é estratégia. E é exatamente o que os dados estão mostrando que aconteceu aqui. Mas há uma camada mais profunda nisso, porque enquanto o mercado estava em queda, outra coisa estava acontecendo que quase ninguém notou. As estruturas regulatórias estavam avançando. No caos de um colapso de mercado, quando todos estão focados na ação dos preços e tentando salvar seus portfólios, a política avança sem resistência. Apenas dias depois que a queda começou, múltiplas jurisdições avançaram silenciosamente com estruturas de regulamentação de stablecoins. O tipo que separa stablecoins complacentes de grau institucional de alternativas offshore não regulamentadas. Isso não é um timing coincidente. Isso é deliberado. Porque aqui está o que realmente está sendo construído agora. Um sistema de criptomoedas de 2 níveis. Um nível para instituições totalmente regulamentado, totalmente em conformidade com acesso à infraestrutura bancária, soluções de custódia e clareza legal, e outro nível para o varejo, exchanges offshore, stablecoins não regulamentadas e incerteza constante. A queda é o ponto de transição. É o momento em que a era do faroeste das cripto termina e a era institucional começa. E as pessoas que entendem isso não estão vendendo. Elas estão acumulando o máximo que podem antes que a estrutura se consolide totalmente e os preços reflitam a nova realidade. Deixe-me mostrar como isso se desenrola em termos práticos. Agora, o Bitcoin está sendo negociado significativamente abaixo de onde estava há 3 semanas. O sentimento do varejo é de baixa. Medo e incerteza dominam as redes sociais e os fóruns de negociação. A maioria das pessoas pensa que este é o início de uma desaceleração mais longa. Mas a profundidade da oferta institucional nas principais exchanges tem aumentado, não diminuído. Isso significa que há grandes ordens de compra esperando abaixo dos preços atuais de mercado para absorver qualquer venda adicional. Isso não é comportamento de baixa. Isso é comportamento de acumulação. Ao mesmo tempo, os fluxos de entrada de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos não pararam. Mesmo durante a queda, certos ETFs institucionais continuaram a ver fluxos de entrada líquidos positivos. Isso significa que investidores profissionais estão usando a queda como uma oportunidade de entrada, não um sinal de saída. E offshore, em jurisdições com menos transparência, as mesas de balcão, OTC, relataram atividade recorde.
É onde as instituições compram grandes quantidades sem mover os preços de mercado. É invisível para a maioria dos traders, mas aparece semanas depois, quando a oferta de repente se restringe e o preço começa a subir sem causa óbvia. Tudo isso aponta para a mesma conclusão. A queda foi a preparação. O reset já está acontecendo, e quando se tornar óbvio para o mercado em geral, a oportunidade terá desaparecido. Agora, é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque isso não é apenas sobre Bitcoin. Isso é sobre toda a arquitetura das finanças digitais sendo reestruturada em tempo real. A regulamentação de stablecoins é a chave. Uma vez que os governos estabelecem regras claras para quais stablecoins são legais e quais não são, eles controlam efetivamente as portas de entrada e saída para todo o ecossistema cripto. Você não poderá movimentar dinheiro livremente entre exchanges, carteiras e bancos tradicionais, a menos que esteja usando stablecoins aprovadas emitidas por entidades regulamentadas. Isso parece restritivo, e é, mas é também a clareza exata que as instituições precisam para implantar capital massivo. Eles não entrarão em um mercado onde a infraestrutura fundamental poderia ser desativada por ação regulatória a qualquer momento. Mas uma vez que esse risco é removido através de estruturas legais claras, as comportas se abrem, e é para isso que esta queda está realmente se preparando. As últimas peças regulatórias estão se encaixando. A infraestrutura está sendo construída e o mercado acabou de ser redefinido para preços que tornam a entrada institucional atraente em vez de arriscada. Você está assistindo à ponte sendo construída entre as finanças tradicionais e as criptomoedas. E o pedágio para atravessar essa ponte é conformidade, regulamentação e consolidação. A visão selvagem e descentralizada das cripto, que os primeiros adotantes acreditavam, está sendo substituída por algo muito mais controlado, mas também muito mais valioso, pelo menos em termos de preço. Porque o capital institucional não flui para o caos. Ele flui para mercados estruturados e regulamentados, com clareza legal. Então, o que isso significa para alguém que detém criptomoedas agora ou que está pensando em entrar no mercado? Significa que você está em um ponto de inflexão. A queda assustou a maioria dos traders de varejo que iriam vender. As mãos fracas se foram. O que resta é um mercado sendo silenciosamente acumulado pelos players que entendem o que está por vir. Se você está esperando por confirmação para os preços começarem a subir antes de comprar, você vai perder o ponto de entrada, porque quando for óbvio que o fundo já foi atingido e a próxima perna de alta começou, a acumulação institucional estará completa e os preços já refletirão a nova realidade. Mas se você entender que quedas como esta são características, não falhas, de como os mercados fazem a transição de uma fase para outra, então você vê isso pelo que realmente é: uma oportunidade disfarçada de desastre. O trilhão de dólares que desapareceu da capitalização de mercado das cripto não sumiu no ar. Ele foi transferido de especuladores alavancados para acumuladores pacientes, de vendedores de varejo em pânico para a profundidade de oferta institucional, de mãos fracas para mãos fortes. É assim que todo o ciclo de mercado funciona. E as cripto, apesar de todas as suas afirmações de serem diferentes, seguem exatamente o mesmo padrão. Aqui está a última peça que a maioria das pessoas não descobrirá até que seja tarde demais. Esta queda, este reset, toda esta sequência de eventos, não é o fim do ciclo de alta. É o pré-requisito para a próxima fase. Você não pode ter adoção institucional sem clareza regulatória. Você não pode ter clareza regulatória sem estrutura de mercado. E você não pode construir estrutura de mercado enquanto os preços estão subindo parabolicamente e a especulação de varejo domina. Você precisa de uma queda. Você precisa de medo. Você precisa de consolidação. E então, uma vez que a infraestrutura esteja no lugar e as mãos fracas se foram, você precisa de um catalisador. E esse catalisador já está sendo construído. É a aprovação de novos produtos financeiros. É a entrada de fundos soberanos. É a acumulação silenciosa acontecendo agora mesmo, enquanto todos os outros estão convencidos de que o mercado está quebrado. O reset secreto do Bitcoin não está acontecendo em um futuro distante. Está acontecendo agora mesmo em tempo real.
Enquanto o varejo vende e reclama de manipulação, as instituições estão construindo posições que definirão o próximo ciclo. Enquanto o medo domina o sentimento, a infraestrutura para o próximo ciclo de alta está sendo construída. E daqui a 6 meses, quando o Bitcoin estiver sendo negociado em níveis que parecem impossíveis hoje, as pessoas olharão para este momento e perceberão que esta foi a oportunidade. Este foi o reset. Este foi o ponto em que o mercado fez a transição da especulação para a instituição, do caos para a estrutura, do jogo para a classe de ativos. Mas o verdadeiro choque vem quando você percebe que isso não é apenas sobre criptomoedas. Este mesmo padrão, o mesmo mecanismo de reset, está sendo implantado em todas as principais classes de ativos agora mesmo. E a próxima queda, aquela que fará esta parecer pequena, já está sendo posicionada. Se esta análise do reset institucional mudou a forma como você vê a volatilidade em sua carteira, por favor, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos desvendando a história financeira e as estruturas futuras que eles estão tentando esconder à vista de todos. Garanta seu conhecimento, garanta seu futuro. O próximo capítulo do Tesouro Global será revelado em breve.